Oi, olha a Pri aqui. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os códigos da confusão. Após o dilúvio, a gente vê então Deus não preservando a arca, né? Apesar de alguns arqueólogos dizerem, né? Alguns homens dizerem que acharam pedaços da arca, o que a gente sabe que Deus preservou de verdade foi a família. Então, o primeiro código pesado que a gente pega na história pós-dilúvio é de que Deus preserva sempre a família. Às vezes nós, como seres humanos e como pais da nossa casa, nós estamos preocupados em dar coisas aos nossos filhos, nós estamos preocupados em trabalhar para ter coisas. Não que o trabalho, né, e a necessidade de nós adquirirmos bens não seja uma coisa importante, mas a gente vê que Deus não faz questão da preservação da arca, Deus faz questão da preservação da família. Então, o primeiro código pesado que a gente pega nessa história é de que nós devemos dar prioridade sempre para as relações emocionais e para as relações sociais que nós temos dentro do nosso lar. Em Gênesis 7:1, quando Deus vai falar com Noé, Deus fala assim, ó, você, Noé, é o único justo que encontrei nessa geração. Deus não fala assim, ó, Noé, você e seus filhos são os únicos justos, ou você e sua família são os únicos justos que eu encontrei nessa geração. Na verdade, Deus enxerga em Noé a fonte que ele precisava de justiça para os povos que iam se estabelecer após o dilúvio. Será que quando Deus olha do céu, né, quando Deus vê a nossa vida, será que ele enxerga na nossa casa a justiça? Então, o segundo código que a gente pega para a educação dos nossos filhos é que quão justo eu tô sendo, quão justo e fiel a Deus eu sou nas minhas escolhas e nas coisas que eu faço para que eu preserve a justiça de Deus na minha casa. E mesmo Noé sendo um homem justo, a gente vê ele dando 3 palavras, uma para cada filho, de bênção e maldição. Tem aquela situação pós-dilúvio, depois que eles descem e eles oferecem um altar ao Senhor, né? E o arco-íris é colocado como uma aliança entre Deus e os homens, de que nunca mais haveria dilúvio, nunca mais Deus destruiria a terra inteira com água. Então Noé vai comemorar a situação e toma um pouquinho mais de vinho do que deveria. E o filho dele, Canaã, algumas traduções dizem Cão, né? O nome dele era Cão, ou Canaã. E esse filho, então, ele debocha do pai, né? Quando ele vai de frente e vê a nudez do pai, ele debocha do pai. E aí a palavra de Noé tem uma influência muito forte e ele dá 3 palavras. Em Gênesis 9:25, ele diz para Canaã: maldito seja Canaã, escravo de escravo serás para os seus irmãos. Então ele já determina uma palavra de maldição para Canaã. Para Sem, Noé diz, bendito seja o Deus de Sem e seja Canaã seu escravo. Ou seja, ele dá uma palavra de bem dizer, né, de abençoar a pessoa de Sem, e fala que bendito seja o Deus de Sem. A gente sabe depois que a linhagem de Jesus vem através da pessoa de Sem. Mais uma vez o pai amaldiçoa a pessoa de Canaã em Gênesis 9:26. Em Gênesis 9:27 ele vai dizer, Jafé, amplie Deus o seu território e habite ele nas tendas de Sem, ou seja, a bênção que foi colocada sobre Sem acompanharia os descendentes de Jafé, né? Eles estariam embaixo dessa bênção, embaixo dessa tenda, eles morariam embaixo da tenda, estariam embaixo da bênção, mas teriam as terras ampliadas, ou seja, morariam em locais grandes, né, ou grandes espaços. E seja Canaã seu escravo. Mais uma vez Noé, ele amaldiçoa Canaã. Então Canaã tem 3 maldições sobre si, falando de sua escravidão. E se a gente for dar uma olhada no decorrer da história, a gente vai verificar na Bíblia que isso realmente acontece, né? Deus deixa o povo de Canaã vivendo lá, os povos que saem da pessoa de Canaã, vivendo naquele espaço, até dar a Abraão essa terra, e depois Abraão
Isaac e Jacó, né? José vai para o Egito, o povo de Deus vai para o Egito, e quando retorna, eles destroem, né? O povo de Israel, eles destroem todas as nações ali ao redor, e quem eles não destroem, eles levam como escravos, para serem seus escravos, e aí a profecia se cumpre. Se você for dar uma olhada como povo, os filhos de Noé, se eles se disseminaram pela terra, você vai verificar que os filhos de Jafé, eles vão ocupar a Ásia, o maior espaço da terra é dado. Então, a profecia de Noé em cima do seu filho foi: amplie Deus as terras de Jafé. Você vê que até hoje essa profecia se cumpre, é estendida até hoje essa profecia para os filhos de Jafé, assim como é oferecida aos filhos de Sem. Então, esse código, ele é incrível para que nós, como pais, percebamos e nos atentamos àquilo que nós vamos falar. Então, às vezes a gente fala: esse menino é maldito, essa criança é assim, essa criança é assada. Então, aquilo que a gente verbaliza, a palavra que a gente está dizendo, é uma palavra de bênção ou de maldição. E nós precisamos muito cuidar disso, porque a palavra de maldição de um pai, não é que a gente não, o poder que a gente exerce como pais, na nossa fala, nunca possa ser quebrado. Mas é que quando a gente fala, a gente está implantando no coração dos nossos filhos aquilo que eles realmente vão ser, aquilo que eles realmente vão desejar ser, né? Então nós devemos ter muito cuidado com isso, porque como a gente vê na história, Canaã, ele realmente, e as gerações futuras deles realmente se envolveram com o paganismo, se afastaram extremamente de Deus, né? Realmente viraram escravos dos escravos dos seus irmãos. E a fala de Noé, ela poderia ter sido quebrada, mas ela foi determinante, porque Canaã, ele se afastou de Deus, ele preferiu viver dos seus próprios jeitos do que permanecer na presença de Deus. Então os filhos herdam essas disposições dos pais quando os pais abrem a boca nesse sentido. Não vou colocar aqui se foi certo ou foi errado o posicionamento de Noé, né? Porque a Bíblia também nos posiciona, só diz o que aconteceu. E o que acontece é que Noé fala e aquilo se cumpre. A vida de Canaã ergue uma apostasia tão grande, a apostasia dele se torna tão grande, que os irmãos que desceram da arca e viveram ali nas montanhas próximo à arca o obrigam, né? A se afastar deles, até que ele vai para as terras de Sinear, depois do Monte Ararat, e ele vai para as terras de Sinear, próximo ao rio Eufrates, porque ali era mais fértil, e eles se encantam com a terra, que é a terra de Canaã, e se misturam ali entre si, e decidem então fazer uma torre, que é a história que a gente conhece, que é a Torre da Confusão, né? A Torre de Babel. E aí a gente entra em mais um código extremamente pesado, que é esse povo, eles acreditavam em Deus, né? Eles acreditavam que Deus existia, eles acreditavam que Deus poderia trazer à terra um novo dilúvio, e eles estavam dispostos a não entrar numa próxima arca se tivesse. Eles queriam erguer uma torre para dizer às pessoas: olha, se for necessário, venham e subam na nossa torre, vocês não precisam obedecer a Deus, vocês podem fazer parte dessa nossa torre, nós estamos erguendo uma torre na terra. Eles não acreditavam na benevolência de Deus, né? Eles acreditavam que Deus poderia sim trazer o dilúvio, Deus, não acreditavam na promessa da aliança. Eles acreditavam que Deus era mau, que Deus poderia sim trazer um outro dilúvio. E mesmo que Deus propusesse a construção de uma nova arca, eles se propuseram a não acreditar nesse Deus e criaram a torre para que eles tivessem um refúgio. E aí, então, surgiria uma grande potência de malignidade, e aí nós descobrimos mais um código pesadaço da Bíblia, que é quando Deus separa as línguas desse povo. Deus fala: ó, desçamos e vejamos o que essas pessoas estão fazendo. E quando eles descem e eles vêm, porque quando o povo, quer seja de Deus ou o povo não de Deus, quando as pessoas se juntam em unidade para realizar algo, conseguem falar a mesma língua e estão em unidade de propósito, só Deus para parar. Olha que código incrível. Se a nossa família ela estiver vivendo em unidade de propósito e falando a mesma língua, se marido e mulher viverem em unidade de propósito, falando a mesma língua, se na educação dos filhos viverem em unidade de propósito, falando a mesma língua, só Deus para poder parar. Uma intervenção divina foi necessária
para que se parasse a iniquidade daquele povo. Deus nos deu o domínio sobre a terra, e esse domínio nos é dado e é nos dado uma autoridade e o poder, né, de dominar sobre ela. Então Deus teve que fazer uma intervenção, porque aqueles homens se tornariam uma grande potência, porque eles tinham a unidade de fala. E esse é um código que nós precisamos pegar e nós precisamos administrar dentro do nosso lar. Nós precisamos aprender a falar na mesma linguagem e nós precisamos ter unidade de propósito, decidirmos para que caminho queremos ir. Por isso, o diálogo é tão importante entre pai e mãe, para que possa se estabelecer as condições que os nossos filhos serão criados. Outro código que a gente vai pegar ao longo disso é que Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Ou seja, todas aquelas pessoas que construíram a Torre de Babel, elas tiveram a oportunidade de ouvir as conversas, né? Ouvir as histórias da boca do próprio Noé. Então, Noé teve a oportunidade de contar para as gerações futuras, para os filhos dos filhos, né? Para os filhos dos filhos dos filhos. Ele teve a oportunidade de contar como que a mão e a misericórdia de Deus pôde se atrelar a ele, como que ele pode se sentir seguro, pode se sentir protegido pela pessoa de Deus ali dentro da arca, e contar como que Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso e misericordioso. Então, quando foi feita a separação das línguas, né, na Bíblia não diz se aqueles homens todos que foram separados, eles eram corruptos, mas mas a gente tem a certeza que cada um carregou no seu coração a verdade que tinha aprendido, tanto das noções que tinha recebido da pessoa de Canaã, né, que tinha se rebelado contra a pessoa de Deus, assim como Caim havia feito anos antes, né, e assim como tinha ouvido as bênçãos da vida de Sem e de Jafé, que havia sido proferido pelo pai Noé, e assim também eles puderam ouvir da própria boca do Noé as histórias, as bênçãos e as benevolências de Deus. Que eu e você, que nós possamos ter maturidade espiritual, que nós possamos ter maturidade como pais, né, como mães, para que nós pegamos esses códigos e nós implantemos na nossa vida, que nós aprendamos a andar em unidade de propósito, que nós possamos ter unidade de propósito na educação dos nossos filhos e que nós possamos ter bocas que abençoem os nossos filhos, que em nenhum momento a nossa boca nós tenhamos palavras de maldição, como Noé teve para Canaã, que nós sejamos benevolentes na nossa fala e nós abençoemos os nossos filhos para nós vermos frutificar através deles a palavra do Senhor nas gerações futuras.